Salve Deus. O que é o eixo solar de nossa natureza? Meus irmãos, nós temos aqui algo chamado eixo solar, que é como se fosse um bastão, como se fosse um pilar, que se ampara, é apoiado no nosso centro coronário, aqui, nos três entes da nossa natureza. E por sua vez ele sustenta a linha da vida e da morte, que é o chamado interoceptível, tá? Assim, o eixo solar que é responsável, esse eixo aqui, que é responsável, meus irmãos, por esse movimento de receber, centrípeta, e por esse movimento de emitir. É através desse eixo solar. Toda essa energia gerada é através. Meus irmãos, olha aqui, ele parte aqui nessa faixa imaginária aqui, na sua testa, nas suas têmporas, e desce um bastão aqui, Esse bastão ele se apoia aqui no seu centro coronário, no seu plexo solar. E através desse mecanismo, através desse bastão, desse pilar, é que se promove esse movimento universal. Só Deus. O que é o interoceptível? Observa que esse eixo solar, ele vem até aqui, até o seu interoceptível. É justamente, meus irmãos, isso aqui, é uma linha imaginária traçada aqui no chakra, nesse chakra e nesse chakra, tá? Que existe nas nossas têmporas. Tem esse buraquinho aqui, Aqui tem um chakra e aqui nós temos outro chakra. E isso fica oscilando de um lado para o outro. É como um pêndulo. Ora na sublimação, ora na sublimação, digamos, espiritual, e tem hora que você está buscando o físico. Ora você está buscando a luz, ora você busca as trevas. Por isso que ele é como se fosse responsável pela vida e pela morte. Um chakra é da vida, o outro chakra é da morte. Um chakra é de Jeová branco, o outro chakra é de Jeová negro. Um chakra é de Jeová branco, da força de nosso Senhor Jesus Cristo, e outro chakra é da lei negra. Só Deus. O que é o hectolítrio? O que é o hectolítrio? É um corpo fluídico que guarnece os três reinos da nossa natureza e também se desloca no nosso perispírito e continua vivo junto ao nosso corpo após a morte, isto é, junto ao centro nervoso. É o que chamamos de herança transcendental. O hectolítrio, meus irmãos, é esse filtro que nós temos aqui nesse bastão. Nós temos o hectolítrio, que é a membrana, e o hectolítero, e o hectolítero, essa membrana que envolve, esse corpo que envolve. Esse hectolítrio, meus irmãos, é justamente a centelha divina, a centelha extraetérica, que registra todas as suas encarnações, todos os seus atos. É justamente o corpo espiritual, do qual, quando no terceiro mês da gestação, os médicos vieram e soldaram e unificaram corpo, alma e espírito aqui no seu centro coronário. E é tão curioso que essa centelha extraetérica, que essa centelha divina, ela te acompanha após a morte. Então ela está ligada ao espírito, está ligada à alma. Salve Deus. E, logicamente, tudo depende para que esse movimento, essa energia, do seu equilíbrio. Então, o hectolítrio, meus irmãos, se nós pudéssemos definir, seria como se fosse um padrão nacional. Porque quando você está equilibrado, essa energia, esse seu sol simétrico que tem dentro de você, consegue irradiar, consegue iluminar com mais
com mais precisão. Salve Deus. Colônias. O que é uma colônia? Existem muitas colônias. Qual a finalidade dessas colônias? Por que colônias de segundo grau? O que entendemos por homens colonizados? Salve Deus. Colônias, meus irmãos, são departamentos dos mundos espirituais, tá? Que foi estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele aqui esteve encarnado nessa terra. São planos dispostos um sobre o outro, esfera sobre esfera. O que isso quer dizer, meus irmãos? Observa que na primeira aula eu pontuei para vocês aí que nós temos, até onde nossa mãe pôde nos alertar, nós temos 7 dimensões. Muitos dão os nomes, a nossa mãe nunca falou, né? Aí fala físico, etéreo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Não vem ao caso, vamos entender plano físico e plano espiritual. Então são 7 dimensões. Cada dimensão tem 7 planos. Só para vocês se pontuarem. 7 dimensões, cada dimensão tem 7 planos. Qualquer nome aí que tenha vindo, aí já é de cultura da horizontal. Esse departamento, meus irmãos, não é um plano, não é uma dimensão. Esse departamento chamado colônias é ao pé da letra o que nós entendemos no físico como colônia. Ali tem uma colônia de moradores, ali tem uma colônia de fazendeiros, ali tem uma cidadezinha com uma colônia. É um aglomerado de gente. Pode ser pouca e pode ser grande. Pode ser uma cidade do tamanho de Teresópolis, pode ser uma cidade, uma colônia do tamanho de Teresópolis, pode ser uma colônia do tamanho de Goiânia. São colônias, são departamentos dos mundos espirituais. E essas colônias, elas vão do primeiro ciclo, elas vão do primitivo, elas vão de planos inferiores a planos superiores. O que isso quer dizer? Quer dizer que as colônias podem ser de caverna de irmãos sofredores, colônia de irmãos sofredores, como pode ser colônias mais evoluídas, colônias mais preparadas, colônias como se fosse uma universidade, como se fosse uma grande escola, onde as pessoas vão para adquirir uma cultura, adquirir um conhecimento, adquirir um aprendizado. Então são departamentos espirituais. Muitas dessas colônias, meus irmãos, são estabelecidas por famílias espirituais. E o que acontece? Um espírito, meus irmãos, quando ele chega no canal vermelho, que é a 7ª dimensão, quanto tempo que ele pode ficar lá? Quanto? 7 anos. Canal vermelho, o espírito só pode passar no máximo 7 anos. Então o espírito está no canal vermelho. Ele conquista o direito de encarnação. Só que a mãe dele ainda nem nasceu. Ele pode permanecer no canal vermelho? Pode. Eu falei que tem um limite. O limite é o quê? 7 anos. Deu 7 anos. Normalmente nos 11 últimos meses é feito o seu recatilhamento, é feito o seu planejamento, é definido a sua personalidade. Venceu esse período, o espírito ele tem que sair do canal vermelho. Ele tem que dar lugar para outro, seria assim. Então ele vai para uma colônia. É como se fosse um retiro, uma cidade, uma fazenda. E muitas das vezes as colônias são sustentadas por familiares. Às vezes eu tenho o meu familiar lá em cima que está aguardando a minha chegada. Então, muitas dessas colônias atuam, ajudando uma cidade, ajudando uma família, ajudando um governo, uma colônia. Salve Deus.
É assim que você vê, às vezes você vê, né, quem mexe com lavoura aí mesmo, chove numa fazenda, que é uma beleza, tudo certinho, na outra fazenda não chove. É como se fosse a proteção espiritual da vibração daquela colônia espiritual em cima daquela região. Você observa que tem região que parece ser mais abençoada, com menos pobreza, com menos miserabilidade, tem uns que é mais. Então é muito relacionado às colônias, né? Então o Espírito, quando ele vai encarnar, venceu o prazo dele, ele vai para a colônia. É uma das condições que o Espírito vai para a colônia. A outra condição é quando o Espírito ele precisa ser preparado para uma missão. Um exemplo mais claro que nossa mãe nos deixou, para facilitar o entendimento de vocês, é como se fosse o antídoto, o remédio para uma doença. A gente sempre usa isso na Centúria, que é a questão da paralisia infantil, onde o doutor Sabino descobriu uma vacina que impede a paralisia infantil. Aquilo lá foi uma testemunha do nosso mãe independente, que aquele médico ele foi preparado para a colônia. Então, às vezes, nós temos uma doença aqui que vai entrar, que não tem remédio, que não tem cura, que não tem solução. Já nasceu um Espírito que vai solucionar aquela questão, que vai inventar uma vacina, que através do seu invento vai curar. Porque tudo que nós temos de doença no mundo físico, ela é criada no Vale das Sombras, no Vale Negro, e é solta pelo vento onde alcança cada um, dependendo do seu carro, dependendo da sua sintonia. Tudo que nós temos de doença não é criado por Deus. E paralelo a isso, nas colônias nós também temos essa preparação para que haja um melhoramento aqui no mundo físico. Não somente quando eu disse na medicina, na ciência, nas invenções, nos eletrodomésticos. É como se o mundo espiritual tivesse a luz à nossa frente. A nível de tecnologia, a nível de conhecimento, a nível de medicina. Salve Deus. Existem muitas colônias. O que vocês acham? Existe, meus irmãos. As colônias são o que, meus irmãos? São ligadas aos diferentes padrões vibratórios e diferentes famílias espirituais. Depende do padrão vibratório, positivo, elevado, depende da família. Qual a finalidade dessas colônias? Prepararem e auxiliar os espíritos que estão no etéreo, aguardando uma nova oportunidade de encarnar. Como eu falei, sair no canal vermelho. Serve também para preparar alguém para uma missão. Salve Deus. Por que colônias de segundo ciclo? Porque as colônias, meus irmãos, elas só se encontram no segundo ciclo. A Terra é uma dimensão. O canal vermelho é a sétima dimensão. O segundo ciclo, porque está acima da Terra. Aqui na Terra não tem colônia. Acima da Terra e abaixo do canal vermelho. Por isso que é colônias do segundo ciclo, acima da Terra e abaixo do canal vermelho. Salve Deus. O que entendemos por homem colonizado? O que, meus irmãos? Eu venho falando nessa técnica com vocês desde a primeira aula. O que é homem colonizado? Digam. Homem colonizado, meus irmãos, é o homem preparado. O homem colonizado é um homem que foi uma criatura que já esteve em uma colônia com uma missão específica. Então, nós aqui estivemos presos em uma colônia durante 100 anos. Lembra que eu falei na primeira aula que depois de 1000 anos depois da vida de Jesus, o mundo nós estava tão terrível. Nós estávamos desviando tanto do princípio original da nossa missão, que foi preciso no mundo espiritual recolher a família dos jaguares.
Então nós fomos recolhidos no ano 1000, mais ou menos, depois de Cristo. Todos nós jaguares que estavam encarnados fomos recolhidos para uma colônia. E lá nós fomos o quê? Preparados, instruídos, colonizados. Por quê? Para que estivéssemos preparados para essa missão, no fechamento desse ciclo milenário. O homem jaguar é um homem colonizado. O homem jaguar é um homem preparado. É a nossa missão. Somos colonizados e somos compromissados. Temos uma missão a cumprir. Por isso que nos domingos, ao invés de estarmos no clube, né, comendo churrasco, nós estamos aqui rezando. Ó Deus. Quais os ensinamentos que nos dá a história de Edvige? Essa história de Edvige, meus irmãos, é a história que eu vou ler aqui hoje para vocês. Eu vou ler a história de Edvige, onde justamente a tia conheceu uma determinada pessoa nesse mundo físico, que estava num quadro muito difícil, a família muito desajustada, muito desalinhada, muito desequilibrada. Em determinado momento a tia foi lá visitar, ela tinha tomado um remédio, estava no canto dormindo, e todo mundo preocupado e zelando no sono dela, não sabia o que estava acontecendo com a dona Edvige. E passou-se um tempo depois, a tia, em um dos seus desdobramentos, estava no mundo espiritual, chegou numa colônia, e chegando nessa colônia, ela avistou um casal, uma mulher de aparentemente uns 40 anos de idade, um rapaz, um homem da mesma idade que ela, os dois conversando, aparentemente muito apaixonados, muito próximos um ao outro, um sentimento de amor muito grande. Enquanto a mulher estava apreensiva, ele falava assim: calma, calma, você já está vencendo, já se resolve. E ela chegou perto e verificou que era a mesma Edvige que estava encarnada. Tempos depois ela descobriu que Edvige tinha desencarnado, mas relata justamente essa condição da colônia, o tanto que ela é viva em nossas vidas. Salve Deus. Com a carta vai ficar mais claro para os senhores. O homem encarnado tem condição de criar alguma coisa? O que vocês acham? O homem encarnado tem condição de criar alguma coisa aqui na Terra? Cria. Melhora. Cria não. Tudo que é criado, meus irmãos, vem de Deus. Tudo que é criado passa por onde? E esse plano espiritual chama como? Uma colônia. Observe que a colônia é como se fosse uma grande universidade. Existe colônias para preparar. Entendeu? Então tudo que você existe de invenção nesse mundo físico, que seja a nível de eletrônico, que seja a nível de saúde, ela foi criada. A origem dela é espiritual. Salve Deus. Origem do terceiro estágio. O que entendemos por uma origem do terceiro ciclo? Essas origens são a morada definitiva para o espírito encarnado? Salve Deus. Origem do terceiro ciclo, meus irmãos. Quando o espírito ele cumpre a sua missão aqui na Terra, ele não deve mais nada, já é um espírito evoluído. Muitas das vezes ele não quer voltar para o seu lar espiritual, para a sua... Então, existe algo, uma dimensão chamada origem do terceiro ciclo, que nós podemos chamar como se fosse para o católico o céu. É um local onde existe somente a convivência de espírito de luz, espírito de células puras, aonde são comandados por voz direta do céu.
E um espírito de luz, como eu falei para os senhores, é alguém que aparenta ter no máximo 30, 35 anos de idade, sem nenhuma aparência de velhice, sem nenhum tipo de calvície, ou de pele, ou de rugas, nada. Luz. Espírito com células puras. Então, o Espírito, estando nesse céu, lhe é facultado a ele a oportunidade feliz de poder trabalhar nos planos inferiores. Então, muitas vezes, meus irmãos, aqueles mensageiros de luz, essas entidades que nos assistem, estão nessa dimensão. As nossas entidades, muitas delas estão nessa origem do terceiro ciclo. E o que serve essa origem do terceiro ciclo? É como se fosse um local onde existem os chamados voluntários evoluídos, os voluntários de luz, aqueles que não estão ainda em capela, porque capela é a nossa origem, não só a nossa, da família dos jaguares, mas a origem de quem está encarnado. Todos que você vê aqui, independente de ser do vale ou não, a sua origem, o seu céu é a capela, é capela. A capela é esse mundo, dividido em quatro partes. Dessas 4 partes, 2 partes de capela sabem da existência das outras 2. Tem 2 que não sabem da existência das outras 2. É o mundo de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o origem do terceiro ciclo, então, é uma dimensão que não é capela, mas é o céu. Então, por quê? Quando vai ter uma grande catástrofe no mundo, essas guerras, onde vai ter várias mortes, precisa de voluntários, de espíritos para vir recepcionar quem for desencarnar, espírito para vir aconchegar os que estão encarnados, E aí, meus irmãos, esses espíritos são convocados nessa origem do terceiro ciclo. Lá é comandado por voz direta do céu. A voz direta do céu é aquela voz que vem, não alguém que pega o microfone e fala: com barra, vão precisar de 200 voluntários para um acidente que vai ter na Ásia. Não. Uma voz direta do céu, ela vem direta no seu cérebro. É como se eu falasse aqui: gente, amanhã vai chover. E todo mundo, sem falar, sentidamente, amanhã vai chover. É uma voz direta que vem na mente da pessoa. E lá, meus irmãos, os jaguares são sempre os mais voluntariados, essa linha do jaguar. Porque o jaguar, apesar de ter essa cara um pouco mais arrogante, mais bravo, muitas das vezes, mais ignorante, já não suporta ver ninguém sofrendo. Então, lá em cima, quando precisa de voluntários, sempre quem pula na frente, quem se prontifica, quem está pronto para ajudar, é uma característica peculiar do homem jaguar. Salve Deus. A característica também desse plano, meus irmãos, é que lá também existe, meus irmãos, o plexo, um outro plexo, um terceiro plexo. Que aqui, quando você desencarna, você passa a ter o espírito e a alma. E quando você alcança a origem do terceiro ciclo, você passa a ter novamente o plexo, a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu, a imagem que realmente você é. Ali você alcança a sua verdadeira identidade, quem você é, na sua essência, na sua aparência. Porque a aparência que nós temos hoje, ela é o resultado da genética do seu pai, da sua mãe, do seu avô, às vezes da sua cor, da sua altura, Então, mas existe um eu verdadeiro que não depende dessa genética nossa. Salve Deus. Planos. Consciência dos planos. Após o desligamento, o espírito vai para que plano? Salve Deus. O que é essa consciência dos planos, meus irmãos? Nós estamos encarnados, nós temos plena consciência do plano físico. Ter consciência do plano é você ter consciência, é conhecer a sua posição, meus irmãos, a sua finalidade, a sua localização. E
à medida que você vai, hoje nós estamos aonde? No plano físico, conhecemos tudo ao nosso redor, conhecemos aqueles bichinhos que latem, que é o cachorro, conhecemos aqueles bichinhos que mia, que supostamente é o gato, então por aí vai, as árvores que é de manga, os animais que não falam, as árvores que crescem nunca igual uma outra, parecido, as características do mundo físico você conhece, mas à medida que você vai, meus irmãos, se evoluindo gradativamente, você vai adquirindo consciência nas dimensões. Observa, 7 dimensões, 7 planos. Um espírito encarnado, quando ele vai galgando a sua evolução, quando a sua mente vai abrindo, quando ele adormece, ele passa a ter consciência de mais planos e consegue alcançar até 5 dimensões, conhecer 5 dimensões, logicamente que de forma inconsciente, para o seu espírito consciente, para você inconsciente. Tá, e para que então que eu vou ter consciência? Quando você desencarna. Aqui a pergunta é, quando você desencarna, meus irmãos, após o desligamento, o espírito vai para que plano? Essa vocês sabem. Para onde? Quando você morre, meus irmãos, vão para onde? Pedra Branca, que é um departamento do Canal Vermelho, onde você fica 7 dias, 7 noites. No 7º dia você volta e é facultado voltar nessa dimensão física, para que você possa pegar o peso molecular, para que você possa se estruturar, onde você pode passar uma mesa evangélica. E a Pedra Branca é no Canal Vermelho. Então a consciência de planos, meus irmãos, é que você vai adquirindo por quê? Porque no mundo espiritual não é idêntico ao mundo físico. Aquele mundo físico foi como eu falei, o cachorro aqui só late, ou morde, não é isso? Tecnicamente. De repente você encontrar com um cachorro que voa, estou só colocando coisas absurdas para vocês entenderem. De repente encontrar um elefante aí falando, um pássaro com bico de ouro mesmo. Eu dei só exemplos de formas grotescas para vocês entenderem que no mundo espiritual existem situações diferentes da nossa física. E quando você vai se evoluindo, a sua mente vai se abrindo. Quando você vai para o Canal Vermelho, para a Pedra Branca, quando você passa 7 dias, esses mundos, essas dimensões vão ganhando forma. À medida que você está se evoluindo, então quando você vai passando essas dimensões, você não vai mais se assustar, porque você já conhece. É a consciência de planos que você vai tendo. Quanto mais evoluídos, mais consciência. Quanto mais evoluído, mais vai. No máximo 5 dimensões. Mais do que isso é impossível. Salve Deus. Força do retiro. O retiro é uma força ligada ao plano espiritual. Funciona na vida eterna como se fosse 2 polos, um positivo, que é o terreno, um negativo, que é o eterno. O retiro é obrigatório para a vida espiritual do médium, como para a vida profissional. Exemplo, o médium que faz o seu retiro normalmente deixa suas forças envolvidas nos mantras impregnados nas paredes do templo, em cima da mesa evangélica e em todos os principais setores de trabalho. Forças manipuladas dos sudários. Poucos médios são esclarecidos das riquezas que possuem o retiro. Exemplo, qualquer especialidade ou fenômeno de cura se salienta e é levado em graças aos bons horas. O seu ectoplasma é impregnado, transformando em mantras de retiro as verdadeiras horas.
o seu ectoplasma impregnado, transformando em mantras de retiro. As verdadeiras curas do templo do amanhecer são feitas graças aos mantras curadores acumulados nos retiros. Inclusive, o médium recebe individualmente a sua contribuição. O médium tem sua conta corrente especial no templo. Retiro, meus irmãos. Toda essa informação que a nossa mãe nos trouxe sobre esse grandioso trabalho. Já começa aqui esse trabalho, meus irmãos. Ele começou antes de termos tudo isso que nós temos aqui hoje. Começou lá em 1959, 1960, na Tia Neiva, na UESP. Começou ali, na Serra do Ouro, ali perto de Alexandria. Quando começou a formar essa doutrina, todo mundo já tinha um compromisso de fazer um retiro por mês. Como é que funciona o retiro? O retiro começa exatamente dentro de um horário cabalístico, dentro de um horário iniciático, dentro de um horário evangélico, um horário kardecista. O retiro, na verdade, o retiro começa quando você sai da sua casa. Quando você acorda em sintonia com o retiro, você já começa a ser preparado. Já é um ato preparatório para o retiro. Quando você acorda, já parte com o retiro, já começa ali. Mas necessariamente ele começa mesmo a nível, chegar nos mantras do céu, a partir do momento em que o comandante toca a sirene, 15 para as 10. Esse momento você tem que estar onde? Preferencialmente dentro da mesa evangélica. A partir daquele momento você começa a receber os eflúvios desse trabalho magnífico que é o retiro. Esse trabalho, como nossa mãe Candete falou, você vai emitindo o seu ectoplasma, a sua força, vai ficando grudada aí esse manto, esse véu da pira, esse véu do Cristo, do Pai Santa Branca. É como se você depositasse os seus bônus horas. É como você depositasse o seu dinheiro espiritual. É uma conta espiritual, é o retiro. É curioso que quando você começa a entender de um trabalho de prisão, de aramê, de libertação, você começa a contabilizar os seus bônus horas. Ah, bom, fiz 2 estrelas, tenho 2.000 bônus. Sim, tem 2.000 bônus. Fiz um avatar, tenho 1.000 bônus. Sim, você tem. Você não. O seu cobrador tem 1.000 bônus, tem 500 bônus. Fora dessa contagem do trabalho de aramê, os trabalhos aqui têm uma outra contagem espiritual. Já o retiro é contabilizado em bônus horas. É o trabalho para o mestre. Por quê? Porque no dia do retiro, a partir do momento que o trabalho é aberto, dentro de 3 horários, 10 horas, 3 horas e 8h30, nesse intervalo de horário, diante de 3 forças, uma força iniciática, que vem de Itapi, que vem do oráculo do Batalá, do oráculo do Uru, de oráculo de Sibiroma, dessa torre de Itapi, que governa por um orixá, chamado Itapi, e chega aqui às 10 horas, esse poder iniciático da corrente mestra. A primeira força que tem no retiro. A segunda força do retiro, na mesa evangélica, das 10 horas, quando se abre a mesa evangélica. Quando se abre, é um horário evangélico. Ali no primeiro horário, você busca a força evangélica.